Meu ministério? Eu sou ministro de louvor. Eu participo do Ministério de Missões. Eu sou superintendente da escola dominical. A dança é meu ministério. Meu ministério é audiovisual, mas eu também coopero na sonoplastia e também ajudo no suporte do site da igreja. Meu ministério é evangelismo, mas através do teatro. Nosso ministério, eu e minha esposa ministramos no departamento infantil da igreja. Eu trabalho na ação social da igreja. Esse é o meu ministério. E você? Qual o seu ministério? Você já se perguntou sobre isso? Alguém já lhe perguntou sobre isso? Alguma vez, algum pastor chegou e disse: e aí? Qual vai ser o seu ministério na vida da igreja? Tem tantas atividades, tem tantas coisas para você se envolver na vida da igreja. Qual vai ser o ministério no qual você vai se engajar e se envolver? Essa situação não é muito rara, ela é comum. Hoje nós encontramos na vida da igreja, eu falo da igreja de modo geral, né? A igreja com muitas atividades, com muito ativismo, e aí eu estou falando no sentido sincero, das pessoas sinceras que estão desejosas de trabalhar para o Senhor, de se envolver com a obra do Senhor. E então existem muitas possibilidades de se envolver em alguma dessas atividades da igreja. A gente precisa entender que essas atividades, esses serviços, que muitas vezes são chamados de ministério, isso é decorrente da estrutura da igreja. A estrutura da igreja é aquilo que ela precisa ter para poder funcionar, para poder a igreja acontecer, funcionar, realizar a obra da igreja. Então ela precisa de alguma estrutura. E aí, na modernidade de hoje, é claro que nós vivemos em um ambiente, em um século muito diferente do que viveu Jesus e a igreja primitiva. Naquele tempo não havia energia elétrica, não havia toda a modernidade e os recursos tecnológicos que temos hoje. Então, era muito mais simples reunir pessoas naquela época do que reunir hoje. Quando nós falamos em encontrar a igreja, nós já imaginamos no encontro da igreja como sendo um ambiente muito estruturado. Você tem que ter um local, você tem que ter um ar-condicionado, você tem que ter um sistema de som funcionando, você tem que ter boas acomodações, você tem que ter um espaço grande. E aí a igreja quase que exige uma estrutura para poder funcionar. Então a escolha da estrutura da igreja é que vai influenciar na demanda de pessoas e de ministérios, como são chamados. Essas situações elas são compreensíveis, mas é preciso que a gente olhe essa questão de uma forma bíblica. Nós não podemos apenas estar repetindo um padrão, um costume, uma tradição, sem refletir tudo isso à luz da palavra de Deus. E a intenção da minha palavra aqui não é acusar ou desfazer ou desmerecer o serviço ou a intenção de cada um aqui. A minha intenção é ajudarmos a ver um pouco, segundo a Bíblia, qual é realmente o nosso ministério. A Bíblia fala em 1 Pedro 2,9 que nós, como igreja, somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Não existe mais aquela categoria, aquela tribo exclusiva de sacerdotes. Então, é estranho imaginarmos hoje um grupo de irmãos ser chamados de levitas. Nós sabemos que esses irmãos estão usando esses termos, né? E espero que, se for de uma forma simbólica, sem uma seriedade muito profunda, isso é compreensível. Mas quando você se chama levita, você está invocando uma estrutura lá do Velho Testamento, onde havia toda uma parafernália, um ritualismo muito grande, um simbolismo muito grande, que não encontra uma representatividade no Novo Testamento.
Quais são as instruções, quais são as orientações que a Bíblia dá, por exemplo, no Novo Testamento, sobre um ministério de louvor? Não há instruções, não há nenhum direcionamento de funcionamento, de estrutura, de escalas, de estilos musicais, de formas desse ministério se apresentar. Não há. Por quê? Por que não há essas instruções? Porque esse não é mais o foco. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos adoradores. Não existe mais uma tribo encarregada de cuidar do louvor e da adoração, não existe mais isso. Todos nós somos sacerdotes. Então, quando a Bíblia fala que nós somos sacerdotes, nós precisamos entender qual é o nosso sacerdócio. Como é que eu vou exercer o nosso sacerdócio? Nós vamos encontrar a resposta para isso nas palavras de Jesus. Jesus, ele veio a essa terra aqui, e a Bíblia fala em vários textos, né? Por exemplo, Lucas 8:1, Lucas 9:1 e 2, a Bíblia fala que Jesus veio para essa terra para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Jesus veio pregar sobre o Reino de Deus, sobre o arrependimento. Jesus veio proclamar ao homem o Evangelho do Reino de Deus, ou seja, resgatar o homem para se colocar debaixo do governo de Deus. Nós podemos traduzir isso por uma palavra bem conhecida, chamada evangelismo. Jesus nos manda evangelizar. Jesus também diz lá em Mateus 28, nos últimos versículos de Mateus, que Jesus nos manda fazer discípulos. Ele diz: ide e fazei discípulos. A igreja recebeu essa missão. O ir fazer discípulos não é para um grupo seleto, mas é para toda a igreja. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que proclamar o Evangelho do Reino, assim como Jesus fez. Ele nos manda fazer. A igreja fez isso. A igreja saiu espalhando, anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Em Atos 8, quando houve uma perseguição na vida da igreja, ela foi espalhada pelas diversas regiões de Israel, e os que foram espalhados, diz em Atos 8, que esses que foram espalhados saíram anunciando a palavra, saíram pregando o Evangelho. Diz que, logo na sequência, diz que Filipe foi até Samaria e anunciou e pregou o Evangelho. Então, essa é a função da igreja, é pregar o Evangelho. Então, nós temos o nosso sacerdócio visando resgatar almas para o reino de Deus. E, como Mateus 28 também fala, nós temos que fazer discípulos e ensiná-los a guardar todas as coisas, ensiná-los a obedecer. Então, nós precisamos ganhar vidas, proclamar o reino, fazer discípulos e ensinar esses discípulos a amadurecerem, a crescerem, a se identificarem dia após dia com o caráter de Jesus. Esse é o nosso ministério. E é desse ministério que nós vamos prestar contas um dia. Um dia Deus vai nos perguntar: onde estão as almas? Onde estão as pessoas para as quais você pregou, que você evangelizou? Onde estão essas almas? E você vai dizer: Senhor, eu não fiz isso porque eu estava ocupado com o estacionamento, pastorando os carros, vigiando os carros. Ou eu estava ocupado com a manutenção de um site, ou de um data show, ou de equipamentos. Então, nós não podemos dar essa desculpa, queridos. Embora esses sejam serviços necessários até. Eu não estou aqui diminuindo a entrega, a disposição do teu coração em servir. Mas olha, deixa eu dar um exemplo simples aqui. Em certa ocasião, Jesus estava ministrando uma ceia, a última ceia, e foi necessário que as pessoas, elas tinham necessidade naquele momento de terem os pés lavados, porque elas iam pelas estradas, chegavam com os pés empoeirados, e nenhum daqueles discípulos quis lavar pés, porque eles tinham outras expectativas. Ninguém queria começar no reino de Deus, que eles esperavam esse reino físico ser implantado na terra, e eles não queriam começar lavando os pés. Por isso que eles estavam sempre se perguntando quem era o maior, quem era o menor, quem era o maior. E Jesus dá um exemplo naquela hora de humildade, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. E diz para ele: olha, assim como eu vos fiz, assim vocês devem fazer também. Então, só que Jesus não veio para essa terra para lavar os pés das pessoas, né? Não no sentido de
de desfazer desse serviço, desse exemplo maravilhoso de Jesus. Mas Jesus não chegava numa cidade e fazia aquela fila de pessoas para Jesus lavar os pés dela. Não foi isso. Aquilo ali foi uma demanda específica que surgiu, e sempre que ela surgir, ela tem que ser atendida. Então, a necessidade de varrer um ambiente, porque vamos estar juntos ali, nós vamos varrer aquele ambiente. A necessidade de alguém dar uma carona, servir, ajudar em alguma obra, em alguma situação qualquer, nós devemos ser os primeiros a nos dispor o coração. Eu não estou falando disso, então, que você está cometendo um pecado ao servir em alguma área da vida da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que nós não podemos nos ocuparmos com qualquer atividade que seja e usar isso como um pretexto para não fazer discípulos, para não evangelizar, para não cumprir o nosso sacerdócio. Porque o nosso sacerdócio é um sacerdócio comum a todos nós. Nós temos que fazer discípulos, nós temos que evangelizar esse mundo, nós temos que pregar para essas pessoas o evangelho do reino de Deus, pregar para elas a necessidade do arrependimento. E essas pessoas que forem convertidas, que se arrependerem, elas precisam caminhar num processo de santificação, de formação, e esse também é um ministério. Nosso sacerdócio também é destinado para a vida interna da igreja. Então nós temos que pregar para os de fora e temos que ensinar os de dentro. Esse é o nosso ministério, esse é o meu ministério, esse é o seu ministério. E eu te aconselho, pela palavra de Deus, que você não abra mão desse ministério, que você não confunda as coisas, que você não deixe de fazer aquilo para o que você foi chamado, porque você está ocupado para atender uma demanda específica da estrutura da igreja. Então, não estou propondo uma demolição das estruturas que possam existir em cada contexto de igreja, mas eu estou dizendo, cuidado para que a gente não faça essa inversão, que a gente não abandone o nosso sacerdócio em troca de algo que vai ser passageiro, que um dia lá no céu não vai ter equipamento de som para você, não vai ter essas estruturas que nós estamos colocando aqui, por conta da nossa modernidade, elas não vão estar lá no céu, mas devem estar no céu. As pessoas que você evangelizou, as pessoas que você proclamou o evangelho que se converteram, os discípulos que você fez, que você desperte para isso, que você reflita sobre isso, que nós todos possamos refletir e cumprir com fidelidade o nosso ministério, o nosso sacerdócio. Em nome de Jesus.